Honrar e aceitar a própria sombra é uma disciplina espiritual profunda. É uma experiência completa e, portanto, sagrada e a mais importante de uma vida. Roberto A. Johnson foi um autor americano e analista junguiano, seguidor da psicologia analítica de Carl Jung. Aos 11 anos, ele teve uma experiência de quase morte em um acidente de carro e foi levado às pressas para o hospital. Ele descobriu que o nada, a escuridão, era também um mundo estático. Ele viu o mundo dourado em visões. Quando eles salvaram sua vida e as visões cessaram, ele não suportou mais viver. Na terapia, ele foi convencido a viver porque sem a faculdade humana não poderia ver as coisas que tanto valorizava. Robert teve uma grande dificuldade com o mundo exterior. A certa altura ele era conhecido como Parsifal, um tolo inocente. Ele experimentou muitos fios tênues entre a vida e a morte durante sua vida. Explorar o mundo interior o ajudou tremendamente. Seu encontro com Jung foi decisivo. Ele escreveu: "O Dr. Jung me disse para passar a maior parte do meu tempo sozinho, ter um cômodo separado em casa para ser usado apenas para trabalho interno, nunca me juntar a nenhuma organização ou coletividade. Dr. Jung me disse que o inconsciente me protegeria, me daria tudo o que eu precisava para minha vida e que meu único dever era fazer meu trabalho interior. Tudo o mais resultaria disso. Ele disse que não era de menor importância se eu realizasse alguma coisa exteriormente nesta vida, já que minha única tarefa era contribuir para a evolução do inconsciente coletivo." Aos 54 anos e sentindo-se perdido na vida, Robert visitou a Índia sozinho. Depois de uma viagem longa e cansativa, e de ter perdido a bagagem, foi para o hotel e não queria outra coisa senão dormir o dia inteiro. Ele olhou pela janela e ficou impressionado com a beleza da vista. Ele experimentou o mundo dourado pela segunda vez, depois de muitas décadas. Ele recebeu uma segunda chance. Se você confiar no mundo interior, ele cuidará de você. O mundo dourado está aí o tempo todo. É um equívoco pensar que o produzimos ou o conquistamos. Não é algum outro lugar ou tempo, mas um estado de consciência, uma experiência aberta a qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. O reino dos céus está dentro. Robert publicou livros como Understanding Masculine Psychology, Understanding Feminine Psychology Orning Your Own Shadow, Understanding the Dark Side of the Psyche, entre outros. Estaremos nos concentrando no terceiro. Nos nossos tempos, a água da vida não está no mundo externo, mas sim no interior. A exploração do nosso mundo interior é a tarefa mais importante das nossas vidas. Para isso, é preciso ir além do ego, que somos e conhecemos conscientemente, e mergulhar na sombra. Robert refere-se ao uso inicial do termo por Jung, a parte de nós que não conseguimos ver ou conhecer, qualquer coisa que faça parte do inconsciente. Existem muitos equívocos em relação ao conceito de sombra. É comumente visto como mal, sombrio e algo a ser evitado. No entanto, este não é o caso. A sombra não é uma coisa desapegada que não faz parte de si mesmo, ou a personificação do diabo. É uma parte de você. Isso não pode e não deve ser evitado, pois você estará indo contra si mesmo. Todos nós temos uma sombra andando atrás de nós, literal e metaforicamente. É a imagem espelhada de nós mesmos que não podemos ver. Representa aqueles aspectos que nos faltam. Tem um papel compensatório que busca restaurar a totalidade da nossa personalidade. Por exemplo, a sombra de um criminoso não teria impulsos assassinos, mas sim o oposto: sinceridade, relacionamento, ternura, etc. A sombra de uma pessoa tímida seria assertividade, comprometimento, responsabilidade, etc. Ao exibir apenas as partes agradáveis e os destaques de si mesmo, e ao negar as próprias emoções e sentimentos internos, porque deseja, por exemplo, ser simpático ou evitar conflitos, criaremos ressentimentos que irão diretamente para a sombra e serão projetados nos outros. Inconscientemente. Devemos reconhecer que somos capazes tanto do bem como do mal. Essa é a única realidade. Negar a escuridão é negar metade de si mesmo. Com isso em mente, a maioria de nós busca uma vida de bondade,
tranquilidade e felicidade. A sombra não deve ser vista como nossa inimiga, mas como nossa amiga. Contém ouro puro esperando para ser integrado à nossa personalidade. A sombra só se torna hostil quando é ignorada ou mal compreendida, ou seja, quando ela assume o controle de nós, porque não estamos dispostos a isso. Você pode ser conduzido e guiado na vida pela sua sombra ou ser arrastado pela vida por ela, levando a um comportamento neurótico. Não é o bem que torna santo, é a união do bem e do mal que dá lugar ao transcendente. Então, como a sombra se origina? As nossas características recusadas e inaceitáveis não desaparecem, eles apenas se acumulam nos cantos escuros da nossa personalidade. Quando ficam escondidos por tempo suficiente, eles assumem vida própria e a vida sombria. Se acumular mais energia do que o nosso ego, irrompe como uma raiva avassaladora. Certa vez, alguém disse a Jung: como você encontra a sua sombra? Ele respondeu: como você encontra o dragão que o engoliu? Por definição, a sombra é uma parte de você que você não conhece. Você não fala sobre sua própria sombra. Se você puder falar sobre isso, já é consciente e não é mais uma sombra. Como tal, é mais provável que outras pessoas vejam a sua sombra primeiro, uma realidade embaraçosa. Todos nascemos inteiros, mas de alguma forma a cultura exige que vivamos apenas parte da nossa natureza e recusemos outras partes de nós mesmos. Dividimos o eu em ego e sombra porque nossa cultura insiste que nos comportemos de uma maneira específica. Este é o nosso legado por termos comido do fruto da árvore do conhecimento no jardim do Éden, ganhando consciência do bem e do mal. A sombra também pode ser vista como pecado, e o eu como a figura de Cristo. A cultura é o grande processo de nivelamento, ela rebaixa todos ao mesmo nível. Isso significa que também parte do ouro puro da nossa personalidade vai para a sombra. Robert escreve: curiosamente, as pessoas resistem mais vigorosamente aos aspectos nobres de sua sombra do que escondem os lados sombrios. Tirar o esqueleto do armário é relativamente fácil, mas possuir o ouro na sombra é assustador. É mais perturbador descobrir que você tem uma profunda nobreza de caráter do que descobrir que é um vagabundo. Ignorar a sombra é ignorar o ouro interior. E muitos só descobrem o seu ouro quando sofrem de doenças graves ou potencialmente fatais. Esta intensa experiência nos mostra que uma parte importante de nós está adormecida. O arquétipo do curador ferido é aquele que aprendeu a curar a si mesmo e a encontrar o ouro em sua experiência. Este é tipicamente o papel do xamã que muitas vezes adoece apenas para obter o conhecimento necessário para se curar e trazer sabedoria ao seu povo, o elixir da vida. À medida que atingimos a idade adulta, temos um ego e uma sombra claramente definidos, um sistema de certo e errado. A tarefa religiosa é restaurar a totalidade da personalidade. Religião significa recompor as coisas, conectar tudo o que está fraturado. Este é o trabalho da vida religiosa. Nós, pessoas modernas, estamos quebrados por dentro. A verdade é difícil de suportar e não queremos ouvir que há algo no mundo mais importante que o nosso ego. Algo precisa morrer, não nossos corpos, mas o ego. Robert escreve: geralmente, a primeira metade da vida é dedicada ao processo cultural e adquirir competências, criar uma família, disciplinar-se de uma centena de maneiras diferentes. A segunda metade da vida é dedicada a restaurar a totalidade, se tornar santa e da vida. Robert usa a imagem da gangorra ou gangorra para ilustrar nossa personalidade. No lado direito temos as nossas qualidades aceitáveis, o lado correto, e no lado esquerdo temos as qualidades que são inaceitáveis, o lado proibido. Nenhuma qualidade pode ser descartada, ela só pode ser movida entre esses dois lados da gangorra. Prevalece uma lei que a maioria de nós escolhe ignorar completamente. A gangorra deve estar equilibrada se quisermos permanecer em equilíbrio psíquico. Se alguém favorece as características do lado direito, elas devem ser equilibradas por um peso igual no lado esquerdo. O inverso é igualmente verdadeiro. Essa instabilidade é o que causa mudanças de humor ou de repente agir como uma pessoa completamente diferente.
Por outro lado, se a gangorra estiver muito carregada, ela também poderá quebrar no ponto central. Isto é uma psicose ou o colapso. Embora tomemos como certo o equilíbrio, digamos, da temperatura do nosso corpo, e raramente reconhecemos que a psique também tem a sua maneira de manter o equilíbrio. Esta ideia é ilustrada num manuscrito medieval da Árvore do Conhecimento produzida a partir do umbigo de Adão. À esquerda, a Virgem Maria está vestida de freira, colhendo frutos da árvore e distribuindo-os a uma longa fila de penitentes para a sua salvação. Eva, nua, fica à direita, colhendo frutos da mesma árvore e distribuindo-os a uma longa fila de pessoas para serem condenadas. Esta única árvore dá um produto duplo. Sempre que colhemos o fruto da criatividade, a nossa outra mão colhe o fruto da destruição. Adoraríamos ter criatividade sem destruição, mas isso não é possível. Nossa resistência a esse insight é muito alta. A atitude predominante de bondade ou santidade é viver tanto quanto possível do lado direito, do lado bom, da gangorra. Mas tal condição seria instável. O lugar sagrado é o ponto central. Embora devamos esconder o nosso lado negro da sociedade, nunca devemos escondê-lo de nós mesmos. Robert escreve: é claro que teremos uma sombra. Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, trovejou: agir é pecar. Criar é destruir ao mesmo tempo. Não podemos fazer luz sem uma escuridão correspondente. A Índia equilibra Brahma, o deus da criação, com Shiva, o deus da destruição, e Vishnu fica no meio, mantendo os opostos juntos. Ninguém pode escapar do lado negro da vida, mas podemos lidar com esse lado negro de forma inteligente. O equilíbrio entre luz e escuridão é, em última análise, possível e suportável. Este é um dos grandes insights de Jung, em que o ego e a sombra vêm da mesma fonte e se equilibram exatamente. Fazer luz é fazer sombra, um não pode existir sem o outro. Possuir a própria sombra é alcançar um lugar sagrado, um centro interior e que não é alcançável de outra forma. Falhar nisso é falhar na própria santidade e perder o propósito da vida. Não é pela perfeição que devemos lutar, mas pela totalidade, e é assim que a alegria da vida é criada. É abraçar a nossa própria humanidade, os nossos pontos fortes e fracos, e não uma bondade unilateral que não tem vitalidade ou vida. Robert escreve: lembro-me de um fim de semana em que aguentei convidados muito difíceis que ficaram dias além do convite. Exerci paciência e cortesia hercúleas e suspirei de grande alívio quando eles partiram. Achei que tinha ganhado algo bom com minha virtude, então fui ao viveiro comprar algo lindo para meu jardim. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, briguei com o viveirista e fiz um espetáculo miserável. Como não peguei minha sombra conscientemente, pousei-a sobre esse pobre estranho. O equilíbrio foi servido, mas de forma desajeitada e estúpida. É preciso honrar a própria sombra, pois ela é parte integrante de si mesmo, mas não se deve empurrar isso para outra pessoa. A sombra reivindicará o que lhe é devido de alguma forma, inteligente ou estúpida. A projeção é sempre mais fácil que a assimilação. Só é possível dar o melhor de si e viver uma vida civilizada e decente se reconhecermos esta outra dimensão da realidade. Todos nós temos potencial para o mal, é isso que nos une. Aqueles que negam isso são muitas vezes aqueles que são vítimas de sua própria sombra. Recusar o lado negro da própria natureza é armazenar ou acumular a escuridão, e isso é mais tarde expresso como humor negro, doença psicossomática ou acidentes inspirados inconscientemente. Estamos atualmente a lidar com a acumulação de toda uma sociedade que adorou o seu lado claro e recusou o lado escuro, e este resíduo aparece como guerra, caos econômico, greves, intolerância racial. A primeira página de qualquer jornal lança sobre nós a sombra coletiva. Devemos ser completos, gostemos ou não, ou a única escolha é se incorporaremos à sombra conscientemente com alguma dignidade ou se o faremos através de algum comportamento neurótico. A tendência de ver a própria sombra ou lá fora ou em uma pessoa específica ou em um grupo de pessoas é o aspecto mais perigoso da psique moderna. Isso não afeta apenas negativamente os outros, mas também a si mesmo.
Somente trazendo a sombra de volta para dentro de si é que podemos assimilá-la. Ela deve retornar para onde se originou e onde é necessária para a sua própria totalidade. É comum que as sombras de duas pessoas estejam uma na outra. Isso raramente leva a algum lugar, pois ambos estão inteiramente à mercê do inconsciente. Estar na presença da sombra de outra pessoa e não responder é simplesmente genial. O Fausto de Goethe é um grande exemplo na literatura do encontro entre ego e sombra. Fausto é um estudioso que descobre que a vida não tem sentido e pensa em suicídio. Sua gangorra atingiu o limite. Neste momento ele encontra sua sombra, Mefistófeles. Através da sua perseverança, Fausto é salvo da sua falta de vida e torna-se capaz de ter paixão, e Mefistófeles descobre a sua capacidade de amar. Amor é a única palavra em nossa tradição ocidental adequada para descrever esta síntese de ego e sombra. Uma das coisas mais difíceis de entender é que muitas vezes nos recusamos a aceitar nossas nobres características, e em vez disso, encontramos uma sombra que as substitui. As pessoas têm tanto medo da sua capacidade de nobreza como dos seus lados mais sombrios. Se você encontrar o ouro em alguém, ele resistirá até a última gota de sua força. É por isso que nos entregamos à adoração de heróis com tanta frequência. Toda a nossa energia está na nossa sombra e ignorá-la nos faz sentir sem vida, exaustos e preguiçosos. O confronto com a própria sombra enche-nos de energia e resistência, que podemos utilizar nas nossas tarefas e trabalhos diários. Robert escreve: certa vez, uma mulher sábia me mostrou como conseguir mais energia quando eu reclamei que estava exausto antes de dar uma palestra. Ela me instruiu a ir para uma sala privada pouco antes da palestra, pegar uma toalha, umedecê-la para que ficasse bem pesada, depois jogar a toalha enrolada em uma bola no chão com toda a força que pudesse, e gritar. Eu me senti infinitamente tolo fazendo isso, pois não é meu estilo. Mas quando saí para a plataforma de palestras depois de tal exercício, meus olhos brilharam com fogo. Eu tinha energia, resistência e voz. Fiz uma palestra cortês e bem estruturada. A sombra me apoiou, mas não me oprimiu. Os papagaios aprendem palavrões com mais facilidade do que frases comuns, já que pronunciamos nossas maldições com muito vigor. O papagaio não conhece o significado dessas palavras, mas ouve a energia investida nelas. Até os animais podem captar o poder que escondemos na sombra. Na meia-idade cansamos das idas e vindas involuntárias entre as duas extremidades da gangorra. Para nossa surpresa, esse meio-termo não é o compromisso cinzento que temíamos, mas o lugar do êxtase e da alegria. Se aprendermos como aproveitar a energia da sombra e usá-la corretamente, ela poderá preparar o terreno para uma fase totalmente nova da vida. Num ritual de sombra, deve-se encontrar um dos conteúdos da mão esquerda e dar-lhe expressão de alguma forma que não prejudique a personalidade da mão direita. Pode-se oferecer um sacrifício de várias maneiras, como escrever o material da sombra e depois queimar o papel. Um ritual simbólico ou cerimonial afeta uma pessoa tanto quanto qualquer evento, desde que signifique algo para você. Todas as sociedades saudáveis têm uma vida cerimonial rica para apagar a sua sombra de uma forma simbólica, através do jejum, do sacrifício, da abstenção sexual, etc. Devemos reconhecer a totalidade da realidade, a destruição e a criação, o mal e a redenção. Nosso gosto pela luz nos cega para a realidade maior e nos afasta dessa visão mais ampla de totalidade. O paradoxo é aquela água da vida de que tanto necessitamos no nosso mundo moderno. Todos os grandes mitos dão instruções sobre este assunto e nos lembram que o tesouro será encontrado em um dos lugares menos prováveis. Estranhamente, o melhor pode vir do bairro mais negligenciado. Faremos quase tudo para evitar esse doloroso paradoxo, ou mais nessa recusa apenas nos limitamos à experiência inútil da contradição. A contradição traz o fardo esmagador da falta de sentido. Pode-se suportar qualquer sofrimento se este tiver significado, mas a falta de sentido é insuportável. A contradição é estéril e destrutiva, mas o paradoxo é criativo. É uma poderosa aceitação da realidade. Toda experiência humana pode ser expressa em termos de paradoxo.
O dia só é compreensível em contraste com a noite. A masculinidade só tem relevância em contraste com a feminilidade. A atividade só tem sentido em relação ao descanso. Para cima só é possível na presença de baixo. Onde eu estaria sem você? Onde a alegria não está limitada pela sobriedade. Avançar da oposição, sempre uma briga, para o paradoxo, sempre sagrado, é dar um salto de consciência. Esse salto leva-nos através do caos da meia-idade e proporciona uma visão que ilumina os restantes anos de vida. Ganhar e perder, comer e jejuar, ganhar e dar, e estes não são opostos, mas são todos necessários à condição humana. Cada um de nós vive nesta contradição. Então, o que fazemos com esta contradição aparentemente insuportável? Essa é essencialmente a questão que está na base de toda dissociação neurótica e de todo problema psicológico. Se abordarmos a questão de forma errada, ficaremos presos numa paralisia neurótica na qual nada poderemos fazer. Não podemos agir ou ficar quietos. É aqui que muitas pessoas estão e seu sofrimento é intenso. O filósofo dinamarquês Kierkegaard expressa isso como um exemplo da vida do esteta, que busca o prazer, mas é atingido pelo desespero. Ele escreve: "E não posso ser incomodado. Não posso me dar ao trabalho de andar, o movimento é muito violento, ou não me incomodo em caminhar, é cansativo, ou não posso me dar ao trabalho de me deitar, pois ou teria que ficar deitado e com isso não posso me incomodar, ou teria que me levantar de novo, e também não posso me incomodar com isso. Resumindo, simplesmente não posso ser incomodado." Kierkegaard também acredita que o paradoxo é a solução para o desespero, que só pode ser encontrada dando o salto de fé em direção a Deus. Pensar que uma forma de agir é profana e outra sagrada é fazer um terrível uso indevido da linguagem. Este é um erro flagrante e é a origem da maior parte do sofrimento neurótico da humanidade. A religião estabelece pontes ou cura, restaura e reconcilia a oposição que tem torturado cada um de nós. Ajuda-nos a passar da contradição e àquela condição dolorosa em que as coisas se opõem e ao reino do paradoxo, onde somos capazes de considerar simultaneamente duas noções contraditórias e dar-lhes igual dignidade. O poeta inglês William Blake também falou sobre a necessidade de reconciliar as partes claras e escuras do eu. Ele disse que deveríamos ir para o céu em busca de forma e para o inferno em busca de energia, e casar os dois. A maioria das pessoas gasta toda a sua energia vital apoiando a guerra dos opostos dentro de si. Isso só traz desespero. No milagre do paradoxo, é bom vencer, também é bom perder. É bom ter, também é bom não ter. Cada um representa uma realidade, uma verdade. Permanecer fiel ao paradoxo é conquistar o direito à totalidade. O fanatismo é sempre um sinal de que se adotou um entre dois opostos em detrimento do outro. A alta energia do fanatismo é um esforço frenético para manter metade da verdade sob controle enquanto a outra metade assume o controle. Isso sempre produz uma personalidade frágil de eu estar sempre certo. Mas o que o paradoxo tem a ver com a sombra? Tem tudo a ver com a sombra, pois não pode haver paradoxo, e esse lugar sublime de reconciliação, e até que alguém tenha possuído a sua própria sombra e a tenha elevado a um lugar de dignidade e valor. Possuir a própria sombra é preparar o terreno para a experiência espiritual. Conflito, paradoxo, revelação ou essa é a progressão divina. Quem não passa muito do seu tempo debatendo se deve fazer a tarefa disciplinada ou se deve brincar um pouco mais e ficar no sonhador ou lugar nenhum? Nenhum dos dois é santo, mas exatamente no paradoxo entre eles reside o lugar sagrado. Estar numa situação onde não há saída, ou estar num conflito onde não há solução, é o início clássico da individuação ou da autorrealização. Neste estado, o inconsciente deseja o conflito desesperador para colocar a consciência do ego contra a parede, para que a pessoa tenha que perceber que tudo o que faz é errado. Este é um ato de humildade, que convida a ver além do ego, para aquilo que é maior que nós mesmos. Sabemos que a mandala é o círculo sagrado que representa a totalidade, o eu. Mandalas são dispositivos que nos lembram de nossa unidade com Deus e com todos os seres vivos.
No Tibete, um professor muitas vezes desenha uma mandala para seu aluno e o deixa meditar neste símbolo por muitos anos antes de dar o próximo passo de instrução. A mandorla, porém, é uma ideia raramente comentada. A mandorla também tem efeito curativo, mas seu formato é um pouco diferente. É um segmento em forma de amêndoa feito quando dois círculos se sobrepõem parcialmente. Este símbolo significa nada menos que a sobreposição dos opostos que temos investigado. Ele nos instrui como nos envolvermos na reconciliação. Muitas vezes podemos ver Cristo ou a Virgem Maria no seu centro. Por definição, o próprio Cristo é a intersecção do divino e do humano. Ele é o protótipo para a reconciliação dos opostos e o nosso guia para sair do reino do conflito e da dualidade. Quando alguém está cansado ou desanimado com a vida e não aguenta mais viver, a mandorla mostra o que se pode fazer. Quando os esforços mais hercúleos e a melhor disciplina não conseguem mais manter sob controle as dolorosas contradições da vida, todos nós precisamos da mandorla. Nossa própria cura procede dessa sobreposição do que chamamos de bem e mal, de luz e de trevas. Não é apenas o elemento luz que faz a cura, o lugar onde a luz e a escuridão começam a se tocar é a experiência religiosa mais profunda que podemos ter na vida. Gostamos de pensar que uma história se baseia no triunfo do bem sobre o mal, mas a verdade mais profunda é que o bem e o mal são substituídos e os dois se tornam um. Quando alguém é verdadeiramente cidadão do céu e da terra, finalmente percebe que havia apenas um círculo o tempo todo. Este é o cumprimento do objetivo cristão. Os dois círculos eram apenas a ilusão de ótica da nossa capacidade e necessidade de ver as coisas em dobro. Se alguém fizer uma mandorla na privacidade de sua vida interior, ela será ouvida por mais de 1000 quilômetros. Muitas vezes as pessoas perguntavam a Jung: será que conseguiremos? Referindo-se ao cataclismo do nosso tempo. Ele sempre respondia: e se um número suficiente de pessoas fizer seu trabalho interno? O reconhecimento da própria sombra diminui a projeção da sombra e ajuda a contribuir menos para a escuridão geral do mundo, ao não aumentar a sombra coletiva que alimenta a guerra, a divisão e o conflito. Mas também preparamos o caminho para a mandorla, aquele lugar definitivo de totalidade na vida interior, o grande prêmio da consciência humana. Nos 4 quartetos, T.S. Eliot escreve: o fogo e a rosa são um. Ao sobrepor os dois elementos fogo e flor, ele faz uma mandorla. Estamos profundamente satisfeitos ao saber que o fogo da transformação e a flor do renascimento são a mesma coisa.